Harrison Ford. A origem de uma lenda. Forjada no fogo de Hollywood, Califórnia. Por décadas, o enigma de Rick Deckard, o icônico personagem de Blade Runner, tem sido o centro de uma disputa acalorada entre o lendário diretor Ridley Scott e o próprio Harrison Ford. Deckard era um replicante ou um ser humano? A pergunta paira no ar como uma névoa futurista. Mas o que poucos sabiam até agora era o drama silencioso que fervilhava nos bastidores. Um drama que Ford manteve selado por 40 anos. Finalmente, o véu foi levantado, revelando uma verdade que reescreve a história da produção de Blade Runner. As cenas entre Ford e Sean Young, que deveriam ser um turbilhão de romance, transformaram-se em um verdadeiro campo de batalha. Ford, frustrado, detestava as mudanças no roteiro. Young, por sua vez, não suportava a direção. A tensão era tão palpável que os membros da equipe os evitavam entre as tomadas, como se temessem que uma faísca incendiasse tudo. Houve uma cena em particular que marcou um ponto de ruptura. Tão intensa foi a fricção que Ford, em um ato de pura indignação, abandonou o set. O diretor a chamou de necessária, Ford de errada. Anos depois, Young lançou uma bomba que mudou a percepção do filme para sempre. E a recente confissão de Ford apenas confirmou a veracidade de suas palavras. Lendas dizem, nascem. Mas a de Harrison Ford foi mais uma árdua jornada através do fogo antes que o mundo notasse seu brilho. Os primeiros flares de uma vontade inabalável. Nascido em 13 de julho de 1942 em Chicago, uma cidade que pulsava com a energia da Segunda Guerra Mundial, Ford não era o protótipo de estrela desde o berço. Sua mãe, Dorothy Needleman, uma atriz de rádio, possuía uma voz capaz de cativar a todos. Seu pai, Christopher Ford, um publicitário, navegava em um mundo onde o charme e a persuasão eram moeda corrente. No entanto, a verdadeira garra de Ford vinha de seus avós, que, fugindo dos pogroms de Minsk, Bielorrússia, trouxeram consigo sua herança judaica e um instinto de sobrevivência inabalável. Essa tenacidade silenciosa se infiltrou através das gerações, estabelecendo o tom para a vida de Harrison muito antes de ele pisar em um palco. Na escola, na Main Township High School East, Ford não era o aluno brilhante que se esperaria. Ele era dolorosamente tímido, quase invisível nos corredores. A ansiedade social o dominava tão fortemente que ele mal conseguia falar em sala de aula. Paradoxalmente, ele frequentou aulas de teatro não por amor à atuação, mas por uma desesperada necessidade de mudar. Era uma terapia disfarçada. O palco permitia que ele vestisse a pele de outra pessoa por um tempo, e pouco a pouco, essa máscara lhe deu coragem. Ele mesmo se descreveria mais tarde como um florescimento tardio, mas esses primeiros passos em direção à confiança ecoariam em cada papel que ele interpretou. Academicamente, ele também não se destacava. Nunca tirou uma nota acima de C. Sem troféus, sem camisas de time, sem menções em jornais escolares. Enquanto outros recebiam prêmios no anuário, Ford se misturava ao fundo. Nenhum professor olhou para ele e viu um futuro ícone. Mas o que lhe faltava em notas ou popularidade, ele compensava com uma quieta determinação. Aquele tipo de impulso interno que não aparece em um boletim, mas que continua a queimar quando ninguém está olhando. O grito silencioso de uma alma inconformista. Depois do ensino médio, ele se matriculou no Ripon College em Wisconsin, na esperança de que algo clicasse. E clicou, mas não da maneira que alguém esperava. Ele se juntou a uma aula de teatro por capricho e descobriu uma faísca. Pela primeira vez, atuar não apenas o ajudava a lidar com as coisas, mas lhe dava um propósito. Ele atuou em peças no campus, testou seus limites e se encontrou, mas ele ainda não sentia que pertencia a uma sala de aula. Então, antes de se formar, ele largou a faculdade. Sem plano B,
Apenas uma crença teimosa de que havia algo mais esperando, além de livros didáticos e palestras. Ele não estava sozinho em seu salto no escuro. Em 1964, ele se casou com sua namorada da faculdade, Mary Marquardt. Ela não apenas o amava, ela acreditava nele. Quando se mudaram para Los Angeles, Mary trabalhou como professora para mantê-los à tona, enquanto Harrison corria atrás de audições. A rejeição era constante, mas Mary segurou a barra, encorajando-o quando outros lhe diziam para desistir. Sem ela, sua carreira inicial poderia ter terminado antes mesmo de começar. Em 1966, as coisas pareciam mudar, pelo menos no papel. Ford conseguiu um contrato com a Columbia Pictures, mas a realidade era sombria. Apenas $150 por semana. Isso mal é suficiente para sobreviver hoje, quanto mais em Los Angeles dos anos 1960 com uma família. A maioria de seus papéis era tão insignificante que seu nome nem sequer aparecia nos créditos. Ele apareceu em filmes como Dead Heat on a Merry-Go-Round, mas pisque e você o perderia. Não era atuação, era trabalho fantasma. Então veio o insulto que quase o quebrou. Depois de uma performance esquecível, o produtor Jerry Tokovsky o puxou para o lado e disse sem rodeios: "Garoto, você nunca será uma estrela de cinema." Ele comparou Ford a Tony Curtis, polido, charmoso, tudo o que Ford supostamente não era. A picada foi dolorosa. Não apenas foi cruel, foi pública e enterrou qualquer confiança à qual Ford estava se apegando. Mas Ford não era de morder a língua para sempre. Em um momento explosivo, quando lhe foi oferecido mais um papel ingrato, que se dizia ser um entregador, ele explodiu. "Bem, eu pensei que era para ser um entregador?" Zrenia ele retrucou. Isso lhe rendeu a demissão na hora. A notícia se espalhou rapidamente. De repente, Ford não conseguia mais ser contratado. Ele foi extraoficialmente colocado na lista negra. Sem audições, sem retornos de chamadas, apenas silêncio. No final dos anos 1960, Ford estava preso fazendo papéis de fundo em programas como Gunsmoke e The Virginian. Sem falas, sem reconhecimento, apenas chapéus de cowboy e poeira. Nos bastidores, ele estava fazendo bicos, fazendo o que fosse preciso para colocar comida na mesa. A lenda, ainda sem saber, estava sendo forjada nas sombras. O carpinteiro que conquistou Hollywood. A ressurgência inesperada de Harrison Ford, Los Angeles, Califórnia. Após o gosto amargo das rejeições constantes e a incerteza no incipiente mundo da atuação, o sonho de Hollywood parecia desvanecer-se para Harrison Ford. Os pequenos trabalhos de carpintaria aqui e ali eram apenas um sustento, e a realidade o atingia com a força de um martelo. Eventualmente, ele desistiu. Sem uma saída dramática, apenas uma rendição silenciosa. Atuar, ao que parecia, não era para ele. Mas o destino, caprichoso e astuto, muitas vezes tem seus próprios planos. Ford pegou um martelo e ensinou a si mesmo o ofício da carpintaria. Um trabalho levou ao outro, e logo ele se viu construindo estúdios de gravação, inclusive um avaliado em $100 mil para a estrela brasileira Sérgio Mendes. Ironicamente, esse trabalho manual o trouxe de volta aos círculos de celebridades, embora ainda não como ator. O encontro casual que reconfigurou a história do cinema. Em um dia fatídico, enquanto trabalhava na porta da casa do lendário diretor Francis Ford Coppola, o diretor de elenco Fred Roos estava presente. Roos viu algo em Ford, não apenas suas mãos hábeis, mas seu rosto, sua presença magnética. Ele fez uma sugestão que, sem saber, mudaria o curso da história do cinema. "Por que você não faz um teste para um papel no novo filme de George Lucas?" Ford não conseguiu um papel principal, mas conquistou o papel de Bob Falfa em American Graffiti, 1973. Um piloto de corrida falastrão com um carro irado e uma atitude de bad boy. Não era um papel extenso,
mas Ford o interpretou com uma energia tão arrogante que as pessoas notaram. O filme, produzido com um orçamento irrisório de $777 mil, troco de bala em Hollywood, arrecadou mais de $200 milhões em todo o mundo. De repente, o carpinteiro que entrou em uma casa com um martelo saiu com sua primeira grande chance em Hollywood. Esse único papel não só lhe rendeu o reconhecimento de George Lucas, também o introduziu mais profundamente no mundo de Coppola. Depois de American Graffiti, Coppola começou a contratar Ford, não apenas como construtor, mas como ator. Em A Conversação, 1974, Ford interpretou um assistente frio e misterioso. Não foi um papel protagonista, mas o colocou em um filme sério que ganhou o Grande Prêmio de Cannes e obteve 3 indicações ao Oscar. 5 anos depois, Ford teve outra pequena participação em Apocalipse Now, 1979, interpretando o Coronel Lucas, o oficial que entrega a missão. Foi uma cena breve, mas o nome era uma piada interna. George Lucas estava originalmente escalado para dirigir o filme, e Coppola nomeou o personagem em sua homenagem. Ford estava de maneira silenciosa mas constante, abrindo seu caminho em alguns dos filmes mais importantes da década. Não através do estrelato imediato, mas através da confiança que inspirava. O nascimento de Han Solo, um herói inesperado. Mas quando chegou a hora de escalar o elenco para Star Wars, George Lucas hesitou. Ele não queria depender dos mesmos rostos, já havia usado Ford 2 vezes. Eu não queria ser o próximo Scorsese e De Niro, disse abertamente. Lucas queria algo novo. Então, em vez de oferecer a Ford o papel de Han Solo, ele pediu que ele ajudasse com o casting, apenas para ler as falas com outros atores. Foi então que algo estranho aconteceu. Enquanto Ford lia cena após cena, explicando o enredo complicado para dezenas de jovens aspirantes nervosos, sua própria entrega começou a brilhar. Era sem esforço. Ele entendia o ritmo, o charme, o sarcasmo do personagem. Lentamente, Lucas viu o que estava bem na sua frente. Ele já havia encontrado Han Solo. Mesmo assim, o estúdio não estendeu o tapete vermelho. Ford recebeu apenas $10 mil por Star Wars, cerca de $2 mil por semana. Foi só isso. Sem acordo de participação nos lucros, sem bônus, sem corte da bilheteria. Não lhe foi oferecida participação nos lucros porque ninguém esperava que o filme fosse tão grande. Mas Ford acreditou no roteiro. Ele assumiu o risco e valeu a pena. Star Wars chegou aos cinemas em maio de 1977 e explodiu. Tornou-se um dos filmes de maior bilheteria de todos os tempos, arrecadando mais de $775 milhões americanos globalmente durante sua exibição original. Ford, como Han Solo, roubou a cena. Ele era arrogante, engraçado, sagaz, e os fãs o amaram. O contrabandista de língua afiada se tornou um ícone cultural quase da noite para o dia. Blade Runner, O Labirinto de uma Lenda. Eles o chamaram de obra-prima da ficção científica, mas para Harrison Ford, Blade Runner parecia mais uma armadilha do que um triunfo. Na época em que ele pisou no set, ele já era uma estrela gigantesca, mas nada disso o preparou para o que viria a seguir. O set estava encharcado, claustrofóbico e pesado com fumaça. Não era mais atuar, era resistência. Ford mais tarde o chamaria de uma longa e infeliz labuta. E essa infelicidade não era apenas sobre o clima. Nos bastidores, tudo era uma batalha. E nada doía mais do que as narrações em off. Ford havia sido prometido um filme que se expressaria através do clima e dos visuais. Mas depois de exibições de teste ruins, o estúdio entrou em pânico. Eles trouxeram roteiristas que ele não conhecia. Exigiram que ele lesse falas de narração que tornavam tudo óbvio demais. 5 ou 6 versões, cada uma pior que a anterior. Ele as odiava.
tanto que as leu sem emoção de propósito, esperando que o estúdio descartasse tudo. Mas eles não o fizeram. Eles as usaram de qualquer maneira. Fui obrigado a trabalhar para esses palhaços, disse Ford anos depois. E a amargura nunca o abandonou completamente. Depois havia Ridley Scott, um diretor brilhante, claro, mas suas visões colidiram fortemente. Scott acreditava que o personagem de Ford, Deckard, era um replicante, uma máquina. Ford discordava fortemente. Ele achava que Deckard tinha que ser humano, ou a história perderia todo o significado. Não era apenas um debate. Era uma guerra de vontades que ecoaria por décadas na memória do cinema. Harrison Ford. Batalhas no set e o destino de um herói inesperado Hollywood, Califórnia. A tensa relação entre Harrison Ford e Ridley Scott, uma constante desde a produção original de Blade Runner, continuou a queimar por décadas. Em 2017, durante as filmagens da sequência Blade Runner 2049, o diretor Denis Villeneuve se viu obrigado a intervir, separando as duas lendas em mais de uma ocasião. Eles começam a falar muito alto, relatou Villeneuve. Você riria se não fosse tão sério para eles. A fricção transcendia o meramente criativo. O fracasso inicial e o legado incompreendido de Blade Runner, foi um fracasso de bilheteria em sua estreia. Abriu com apenas $6 milhões contra um orçamento de 30 milhões, equivalente a cerca de 100 milhões hoje. Um golpe devastador para seus criadores. A maioria culpou a narrativa sombria e o mau momento de seu lançamento, competindo diretamente com o fenômeno de ET, o extraterrestre. Mas Ford tinha sua própria teoria. Ele acreditava que o público não conseguiu se conectar emocionalmente com seu personagem, e as imposições do estúdio não ajudaram. A infame narração em off, imposta pelos executivos após exibições de teste ruins, despojou o filme de sua sutileza, e para piorar, um final forçado e feliz, com Deckard e Rachel dirigindo para uma floresta ensolarada, chocava violentamente com todo o tom lúgubre e existencial que o precedia. Ford o detestou. Pareceu falso, afirmou, uma opinião que o público compartilhou ao não comparecer em massa às salas. A tensão se estendeu ao elenco. A relação entre Ford, metódico e sério, e sua co-estrela Sean Young, mais jovem, inexperiente e imprevisível no set, foi um barril de pólvora. Essa fricção se intensificou durante as cenas mais difíceis. Uma em particular, a suposta cena de amor entre Deckard e Rachel, transformou-se em algo muito mais sombrio. Foi desconfortável de filmar, fria, forçada. Os membros da equipe a apelidaram de A Cena do Ódio. Young revelaria mais tarde que Scott havia mudado o tom durante as filmagens, tornando-a mais agressiva, o que ela interpretou como vingança por tê-lo rejeitado fora do set. Ford, já frustrado, considerou que tudo era um erro, que não se encaixava em sua visão de Deckard e que carecia de autenticidade. O chicote de um destino inesperado. Como Harrison Ford se tornou Indiana Jones. Enquanto Blade Runner lutava para encontrar seu lugar, o destino preparava outro papel icônico para Ford, um que por pouco escapou de suas mãos. Em 1980, Tom Selleck era a primeira escolha de Steven Spielberg e George Lucas para interpretar Indiana Jones. Selleck queria o papel. Tudo estava pronto. Mas um problema contratual surgiu. Ele havia acabado de filmar o piloto de Magnum P.I. Component Placement e a rede CBS se recusou a liberá-lo. Apesar das tentativas de Spielberg e Lucas de ajustar o cronograma de filmagem, a rede se manteve firme. Me ofereceram o papel e eu o queria, lamentou Selleck, mas seu contrato o prendeu. Assim, o papel escapou de suas mãos. Após um mês de busca frenética, Harrison Ford entrou em cena. Ele não era a primeira opção, e sabia disso. Tom Selleck tinha o trabalho, admitiu Ford. Eu me tornei a segunda opção, e sou muito grato ao Tom.
Essa única decisão mudou a história do cinema para sempre. O chapéu, o chicote, a lenda, nada disso estava destinado a ser dele, mas se tornou seu legado imortal. Sacrifício na Selva, a Odisseia de Indiana Jones e o Templo da Perdição. 3 anos depois, em 1983, Ford quase se quebrou filmando Indiana Jones e o Templo da Perdição. Eles estavam filmando no Sri Lanka. Em uma cena intensa em que Indiana Jones é atacado em seu quarto, Ford fez um mortal que reativou uma antiga lesão nas costas, uma hérnia de disco. A dor era insuportável. Tiveram que trazer uma cama de hospital para o set para que ele pudesse descansar entre as tomadas. George Lucas disse que ele mal conseguia ficar de pé, mas ainda estava tentando. Finalmente tiveram que parar a produção completamente. Ford foi levado de avião para Los Angeles, onde passou por uma cirurgia para remover parte do disco danificado. Toda a produção foi interrompida por 6 semanas. Um dublê o substituiu nas cenas de ação. Mas 6 semanas depois, Ford estava de volta, ainda sentindo dor, mas determinado a terminar o que havia começado. Uma das cenas mais famosas da franquia, aquela em que Indy atira no espadachim, nunca esteve no roteiro. Essa cena deveria ser uma longa luta coreografada que levaria 3 dias para ser filmada. Mas na Tunísia, onde estavam filmando, Ford contraiu disenteria grave. Ele mal conseguia ficar no set por mais de 10 minutos seguidos. O calor, a comida, a água afetaram a todos. Então Ford se aproximou de Spielberg e disse: "Por que não atiramos no filho da pai?" Spielberg concordou. Em uma única tomada eles filmaram Indy sacando sua arma e atirando. Esse único momento economizou tempo, dinheiro e a saúde de Ford. Não foi apenas engraçado, mas se tornou icônico. Naquele mesmo ano, no Sri Lanka, Ford fez algo discretamente significativo. Sua jovem co-estrela de 12 anos, Ke Huy Quan, que interpretou Short Round, não sabia nadar. Ford descobriu durante um tempo de inatividade no hotel. Em vez de ignorar, ele se ofereceu para ensiná-lo. Na piscina do hotel, entre as cenas, Indiana Jones se tornou um treinador de natação. Quan disse anos depois: "Até hoje eu o agradeço por isso. Não estava no roteiro, mas se tornou um de seus dons mais duradouros." Décadas depois, eles se reencontraram no Oscar, com Quan visivelmente emocionado e Ford sorridente. Um vínculo forjado na selva havia durado uma vida inteira. O rugido de um veterano, Harrison Ford contra os anos e as lesões. Ford nunca parou de se exigir. Em 2021, enquanto filmava Indiana Jones e o Chamado do Destino, ele tinha 78 anos. Ele ainda queria fazer suas próprias acrobacias. Durante um ensaio, ele estava mostrando a Mads Mikkelsen como dar um soco. Ford segurou seu chapéu sobre o rosto de Mikkelsen e recuou para balançar o golpe. De repente, alguém se aproximou demais. Ford ajustou-se no meio do movimento e rompeu um músculo do ombro, o subescapular. Foi grave. A produção foi interrompida por 2 semanas. Então ele precisou de mais 6 semanas para se recuperar. Ford brincou mais tarde: "Também sou conhecido por parar filmes porque me machuco." Mais uma prova de que a lenda de Harrison Ford, forjada no fogo e no aço de Hollywood, sempre esteve ligada ao seu indomável espírito de luta, mesmo contra seu próprio corpo. Harrison Ford. Por trás da cortina da fama, um labirinto de segredos e sacrifícios. Hollywood, Califórnia. Apesar da implacável exigência física de sua carreira, mesmo aos 78 anos, o lendário Harrison Ford continuava a se entregar por completo a cada papel. "Acontece", brincou uma vez, minimizando os riscos que assumia. Mas sua vida fora das telas, longe do brilho dos holofotes, era um labirinto muito mais complexo e frequentemente caótico. Um romance secreto que abalou Hollywood. Décadas depois, em 1977, durante a produção do icônico Star Wars,
um segredo se gestou nos corredores de uma galáxia muito, muito distante. Ford, de 33 anos e casado, iniciou um romance clandestino com sua jovem co-estrela de 19 anos, Carrie Fisher. Ela mal havia saído da adolescência. O idílio durou 3 meses, um capítulo que Fisher manteve em silêncio por quase 4 décadas. Quando finalmente o revelou em suas memórias, ela o descreveu como um caso de 3 meses, uma noite. Ninguém no set sabia, nem mesmo Mark Hamill. Fisher ficou obcecada. Ford, em sua característica reserva, permaneceu em silêncio. Ele nunca negou, mas também nunca falou sobre isso publicamente. O romance começou na festa de aniversário de George Lucas. Fisher, que raramente bebia, ficou embriagada. Os membros masculinos da equipe pregaram uma estranha peça, fingindo sequestrá-la. Ford interveio, os afastou e a colocou em um carro do estúdio. Naquela noite, eles foram jantar e depois para um hotel. Foi assim que tudo começou. Ela diria mais tarde. Ele me salvou, depois ele me levou. Não foi um conto de fadas. Foi complicado, emocional, e nunca mais se falou sobre isso até décadas depois. Naquela época, Ford era casado com Mary Marquardt, com quem tinha 2 filhos. Ela o havia apoiado durante seus anos de luta, mas o casamento já apresentava rachaduras. Rumores circulavam de que ela o havia flagrado com outra mulher, embora nunca confirmados. O caso com Fisher foi apenas uma parte de um padrão. Em 1979, Ford e Marquardt se divorciaram após 15 anos de casamento. Surpreendentemente, eles permaneceram amigos. Ele até a ajudou quando ela foi diagnosticada com esclerose múltipla. Mas o dano já havia sido feito, quando Fisher finalmente publicou seu livro em 2016. Ford ficou furioso. Ela não o havia avisado. Ele se sentiu emboscado. Ameaçou ações legais, mas nunca tornou isso público. Fisher lamentaria mais tarde ter escrito sobre isso. Seu irmão afirmou que ela desejava ter mantido o segredo. Eles haviam aparecido juntos em O Despertar da Força, no ano anterior, sorrindo para as câmeras, escondendo velhas feridas. Casamentos. Sob o olho do furacão, a vida pessoal de um ícone. A vida pessoal de Ford continuou a gerar manchetes. Em 1983, ele se casou com Melissa Mathison, a roteirista por trás de E.T., o extraterrestre. Eles se conheceram no set de Apocalipse Now, anos antes. Ela era talentosa, respeitada e gentil. Tiveram 2 filhos, Malcolm em 1987 e Georgia em 1990. Por um tempo, a estabilidade parecia ter chegado, mas em 2000, eles já não moravam juntos. Ford foi visto festejando, fotografado com outras mulheres. Os tabloides se deliciaram. Não era novidade. Ele sempre foi um imã para rumores. Desta vez, o casamento não conseguiu sobreviver. O divórcio levou 3 anos. Não houve acordo pré-nupcial. Ford ganhava $20 milhões por filme. Mathison não ganhava nem de perto tanto. O acordo final foi massivo. Relatórios sugerem que ela recebeu pelo menos $85 milhões, possivelmente até 118 milhões. Ela também recebeu uma parte dos ganhos futuros de filmes feitos durante o casamento. O processo foi longo e doloroso, mas em público, eles mantiveram a civilidade. Em particular, a história era muito diferente. Ao longo de ambos os casamentos, os mesmos problemas continuaram a aparecer. Distância, festas, outras mulheres. O charme de Ford na tela não correspondia às suas lutas privadas. Seus casos abriram brechas na vida das mulheres a quem ele uma vez prometeu a eternidade. Fisher uma vez disse que se sentia a número 1 para ele, mas sabia que provavelmente não era. Marquardt o apoiou. Mathison tentou manter a família unida, mas a fama, as tentações e o silêncio entre eles cobraram seu preço. O preço da lenda. As cicatrizes de um herói implacável. Harrison Ford é uma das estrelas de ação mais famosas do mundo. Mas por trás dessa imagem de durão, esconde-se uma longa história de dor real,
ossos quebrados, acidentes quase fatais e lesões suficientes para tirar de campo um time de futebol inteiro. O que torna isso ainda mais surpreendente é que a maioria dessas feridas foi auto-infligida, não por imprudência, mas por escolha. Ford sempre insistiu em fazer suas próprias acrobacias, não importa o quão perigosas fossem. E ao longo dos anos, essa decisão teve um custo elevado. Começou cedo em sua carreira. Durante Indiana Jones e o Templo da Perdição, em 1984, Ford andou de elefante por tanto tempo que acabou com uma hérnia de disco. Ele teve que voar de volta para os Sandy para fazer uma cirurgia, enquanto um dublê o substituía. E isso não foi um caso isolado. Em Os Caçadores da Arca Perdida, ele rompeu o ligamento cruzado anterior e machucou as costelas quando foi arrastado por um caminhão. Em O Fugitivo, ele mancava durante a maior parte do filme devido a um dano ligamentar real. Mesmo aos 70, ele não estava desacelerando. Enquanto filmava Indiana Jones e o Chamado do Destino, em 2023, ele machucou o ombro ensaiando uma cena de luta e teve que usar uma tipóia enquanto a produção era reorganizada ao seu redor. Ford não reclama. Ele apenas ignora. Ele uma vez brincou: "Não são os anos, querida, é a quilometragem." Mas seu corpo conta uma história diferente. De snowboards a cavalos e portas hidráulicas, tudo parece ter dado um golpe nele em algum momento. E em 2014, um desses golpes quase o matou. Harrison Ford. Quando a vida imita a arte. O temerário inabalável de Hollywood. Hollywood, Califórnia. Mas acontece, brinca o lendário Harrison Ford com um sorriso irônico, minimizando as traumáticas lesões que sofreu ao longo de sua carreira. No entanto, sua história é um testemunho vivo da linha tênue entre a audácia na tela e os perigos da vida real, uma saga marcada por acidentes chocantes e uma resiliência inigualável. O incidente que chocou o set de Star Wars, um acidente mortal evitado por milímetros. Em 2014, enquanto filmava Star Wars: O Despertar da Força, Ford estava dentro do set da icônica Millennium Falcon. De repente, uma porta hidráulica projetada para fechar rapidamente bateu com força brutal. Ele foi esmagado. Sua perna esquerda ficou estraçalhada, os ossos quebrados, o tornozelo deslocado e a mão aberta em uma horrível ferida. Ele teve que ser levado de helicóptero para o hospital. O set foi fechado por 8 semanas. Os investigadores posteriormente chamaram a porta de uma guilhotina romba, afirmando que, se tivesse atingido sua cabeça ou tronco, poderia tê-lo matado instantaneamente. Um tribunal do Reino Unido considerou a produtora responsável e a multou por falhas de segurança. Todo o mecanismo da porta foi descartado e substituído por CGI. Um pequeno passo em falso, um segundo de mau timing, e Hollywood quase perdeu uma de suas maiores estrelas. E, no entanto, Ford voltou. Ele continuou a fazer piadas com seu habitual humor seco. No próximo set de Indiana Jones, alguém tentou ajudá-lo a descer de um cavalo. Ele os afastou, resmungando: "Me deixem em paz! Sou um velho!" Mas essa sempre foi a maneira de Ford: durão, teimoso e ferozmente independente. Céus Turbulentos. A perigosa segunda carreira de um ícone. Sua audácia não se limita apenas aos sets de filmagem. Ford também teve uma dramática segunda carreira como piloto, uma paixão que o levou à beira da catástrofe em várias ocasiões. Em 1999, ele fez um pouso forçado de helicóptero durante um treinamento na Califórnia. Em 2015, voando um avião da Segunda Guerra Mundial sobre Los Angeles, ele perdeu a potência do motor e fez um pouso forçado em um campo de golfe. Sua pelvis e tornozelo foram quebrados. Mas mesmo assim, ele manteve a calma, guiou o avião para longe das casas e fez um pouso de emergência controlado.
Essa não foi a única vez que ele virou manchete no ar. Em 2017, ele pousou na pista de táxi errada no aeroporto John Wayne, voando diretamente sobre um jato de passageiros lotado. Em 2020, ele cruzou uma pista ativa no aeroporto de Hawthorne enquanto outro avião se aproximava. Ambas as vezes, a FAA investigou. Ford admitiu a culpa, pediu desculpas e continuou voando, mas às vezes, sua habilidade de voar salvou vidas. Em 2000, uma trilheira estava em apuros na Table Mountain, em Idaho. Ela estava fraca, desidratada e encalhada. Ford saltou em seu helicóptero Bell 407, voou montanha acima e a resgatou pessoalmente. Ela nem percebeu que era ele até depois de estar segura no ar. A história de Ford é cheia desses contrastes. Imprudente, mas heróico. Quebrado, mas inabalável. Estrela de Hollywood, ele derruba aviões, mas salva vidas. É esmagado por portas, mas ainda luta contra vilões na tela. Aos 82 anos, ele ainda está atuando, ainda fazendo suas próprias acrobacias e ainda se machucando. De escândalos à serenidade. A evolução da vida pessoal de Ford. Sua vida pessoal teve sua própria turbulência. No final da década de 1970, enquanto casado, ele teve um caso com Carrie Fisher durante Star Wars. Isso veio à tona décadas depois nas memórias de Fisher. Ford nunca negou, embora tenha permanecido em silêncio na maior parte do tempo. Ele se divorciou de sua segunda esposa, a roteirista Melissa Mathison, em 2004, após uma longa e cara batalha legal. A ausência de um acordo pré-nupcial significou que o acordo levou anos para ser finalizado. Mas as coisas mudaram quando ele conheceu a atriz Calista Flockhart em 2002 no Globo de Ouro. Ele acidentalmente derramou vinho em seu vestido. Eles começaram a namorar logo depois, e apesar de uma diferença de idade de 22 anos, o relacionamento durou. Ford a pediu em casamento no Dia dos Namorados de 2009 e eles se casaram um ano depois em Santa Fé. Ele tinha 68 anos. Ela havia adotado um filho, Liam, antes de se conhecerem, e Ford abraçou a paternidade novamente sem hesitação. Desde então, eles mantiveram seu relacionamento privado, mas estável. Ainda assim, algumas coisas nunca se abrandaram. Ford sempre odiou falar sobre Guerra das Estrelas. Em entrevistas, ele revira os olhos, desdenha as perguntas ou faz piadas sarcásticas. Uma vez, no programa de Jimmy Fallon, ele usou uma figura de ação de Han Solo para reencenar a morte de Han. Depois a jogou pela sala. Por anos, Ford quis que o personagem morresse. Ele acreditava que a morte de Han Solo melhoraria a história. George Lucas discordou, mas em O Despertar da Força, Ford finalmente conseguiu seu desejo. Han foi morto por seu próprio filho, Kylo Ren. Chocou os fãs, mas para Ford foi um momento de ciclo completo. Ele passou grande parte de sua vida tentando enterrar seu passado selvagem, mulherengo, bebedor, infiel. Essas histórias o seguiram por décadas, mas com a idade veio a estabilidade. Atualmente, ele é conhecido menos por escândalos e mais por sua garra. Ainda assim, ele não amoleceu. A maioria de seus dentes é falsa graças a um acidente no set. Ele uma vez tropeçou em uma arma de propulsão e esmagou a boca. Em 1968, ele bateu um carro tentando colocar o cinto de segurança. E ele continua fazendo cenas de ação, continua se machucando e continua fazendo filmes. Harrison Ford não é apenas um ator. Ele é uma força da natureza, um lembrete vivo de que a verdadeira lenda é forjada no fogo da experiência e na busca implacável do extraordinário.